como estudar a execução fiscal ou a cobrança tributária como um todo, que dentro está a execução fiscal. A gente precisa ter uma visão desse grande objeto, fracionando esse objeto para conseguir ter um olhar assim mais detido, né? Então uh, eu desenvolvi, porque eu nunca tive acesso dessa maneira, mas eu desenvolvi uma metodologia que primeiro é uma metodologia de ensino, de estudo, meu estudo, depois se tornou uma metodologia de trabalho, né, como eu trabalho na execução fiscal, e também com metodologia de ensino, de como compartilhar esses conhecimentos. Então a gente pode segregar, né, o objeto de estudo em várias facetas, né, em vários ângulos diferentes. E por isso que a gente estuda a questão do rito da execução fiscal, que é um grande pilar, né, como é do curso TAR, mas é um grande pilar de estudo da execução desde o nascimento do crédito, que ele já está exigível, então. A gente não estuda questões que são anteriores a isso, a gente estuda a partir do nascimento do crédito tributário ou fazendário, e vai até todo o processamento da execução fiscal, até a extinção desse processo com a sentença de extinção. E aí a gente vai percorrendo esse caminho, né, com esse fio condutor, esse fio metodológico, que é o estudo do rito da execução. Por isso que a gente estuda o crédito, por isso que a gente estuda o título executivo, por isso que a gente estuda como se distribui uma execução, quais são as decorrências disso, como a gente estuda a citação, e aí seguem as medidas constritivas, né? E depois a preparação para o leilão e próprio pagamento da execução. E claro, a gente pode separar isso por rito, mas temos outros eixos temáticos. O eixo da responsabilidade, que é um dos mais importantes. Como a gente pode eventualmente corresponsabilizar um terceiro? Isso é um assunto que pode estar presente no processo civil comum e também no trabalhista. O TST acabou de decidir, publiquei até no meu Instagram, acabou de decidir num recurso de revista repetitivo, dizendo que a responsabilidade da empresa que não participou da reclamatória pode acontecer lá no cumprimento da sentença, independentemente do esgotamento do cumprimento contra a devedora original. Olha só, a gente não tem essa subsidiariedade, elas são solidárias. Então eu posso começar o cumprimento de sentença contra a empresa principal do grupo econômico e inadimplindo a obrigação, né, depois do vencimento, a gente pode eventualmente responsabilizar uma terceira empresa, claro, a requerimento do exequente, né, do credor. E é assim na execução. A gente tem uma execução frustrada e sob determinados requisitos, que a gente estuda no módulo, então, da responsabilidade, do redirecionamento da execução, e como a gente estudou aqui, né, no capítulo da responsabilidade tributária, sob determinados requisitos, a gente pode eventualmente atingir patrimônios de terceiras pessoas obrigadas, pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Nós já estudamos lá no Tributário Pro como a gente vai responsabilizar os sucessores causa-mortes, como a gente vai responsabilizar o espólio, como a gente vai responsabilizar, por exemplo, a massa falida ou empresas do grupo econômico ou empresas de uma sucessão tributária que adquiriu o estabelecimento. São todas questões dentro da responsabilidade. E por isso que a responsabilidade acaba sendo um eixo temático muito importante, que a gente tem vários objetos dentro deste eixo e a gente vai analisar tudo isso de uma forma detida, né? Olhando para esse objeto, claro, ele tem as suas peculiaridades, são várias hipóteses, né? Vai ter também a responsabilidade por aquisição imobiliária, né? Débitos próprio terreno, como isso se dá numa aquisição inter vivos ou numa aquisição por arrematação em leilão, são coisas diferentes. Então tem várias nuances que a gente vai separando o objeto e vai discorrendo sobre isso, vai ficando mais fácil de entender. E assim também no módulo, que é lá do TAR, e como está aqui no capítulo do livro, da prescrição. Como eu devo estudar a prescrição? Prescrição ordinária até o ajustamento, prescrição para o redirecionamento, prescrição para a repropositura da execução, como agora temos nessa resolução 547 do CNJ, e várias espécies e momentos em que a gente pode ter uma prescrição, né? Pode ser intercorrente, pode ser para o redirecionamento, são uma espécie de prescrição intercorrente. Então a gente vai analisar a prescrição da cobrança tributária, também temos um livro específico nela até sobre a É, prescrição e a jurisprudência
Mas é interessante como a jurisprudência ditou as regras de como a gente analisa a prescrição nas cobranças tributárias. Então, a prescrição também ganhou uma atenção, tanto lá nos módulos sobre a prescrição no curso Master, como também no livro, aplicando essa metodologia que fica muito mais fácil, na minha modesta opinião. E aí a gente parte para a defesa. Como eu coloco esses conhecimentos que eu aprendi nos pontos anteriores em um movimento? Porque não adianta a gente trabalhar o direito material sem saber articular, eventualmente, um amplo exercício da defesa, como está garantido na Constituição. Por exceção de prescritividade, por embargos, por ação ordinária, por pedidos administrativos, enfim, são várias vias de defesa que a gente pode utilizar diante de uma cobrança tributária para apontar, por exemplo, uma prescrição, como a gente estudou no módulo da prescrição. Por isso que a defesa fica mais para o final, porque é justamente como a gente consegue colocar esses conhecimentos anteriores em movimento. E essa é a metodologia, em rápidas palavras, que eu considero útil para pegar o aluno que é um iniciante e fazer com ele esse percurso, né? Caminhar por essa vastidão de conhecimentos, mas mostrando, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo ali. Não vamos começar a confundir. Muito embora eles estejam assuntos, às vezes, conectados, como eu disse, a defesa vai colocar em movimento os conteúdos de direito material, por exemplo, a prescrição. Eles são assuntos conectados, mas eu preciso primeiro saber o que é cada uma coisa e o que é cada outra coisa. E aí, para depois conseguir manejá-los, né, de uma forma positiva. Não adianta eu saber tudo de prescrição e sem saber manusear isso, né, como eu articulo isso, como eu analiso na prática. E para isso é importante a defesa. Então, o que a gente precisa muitas vezes é olhar, né, as coisas com um olhar técnico e às vezes, olha só que curioso, por isso que as caixinhas fazem tanto sentido. Às vezes precisa aquela pílula, é aquele clique que faltava, né? Aquela frase, aquele sim, aquele não, né? Aquele artigo, aquela, né? Qual é a nuance a respeito de um desses assuntos. Então é por isso que a gente conseguindo segregar os assuntos, a gente consegue daí chegar nesse refinamento, né? Que não é só saber a exceção, mas a gente precisa saber uma pequena explicação de um grande assunto. E uma pequena explicação muitas vezes abre um grande leque de opções. E esse é o propósito, né, de compartilhar pelo Instagram, né, porque às vezes é uma frase que a pessoa, até para manter a esperança, né, de continuar, de perseverar. Então, às vezes é um detalhezinho que faltava, né? Eu já sei bastante, mas saber aquele detalhezinho faz muito sentido, né?